Bom dia! Vamos começar a nossa manhã de quarta-feira e vamos falar hoje sobre florescer com metas. Ótimo dia! Como que vocês estão começando essa quarta-feira? Olha aqui que bonita a imagem de hoje, olha. Vamos fazer isso aqui, ó. Florescer. Ótimo dia para todo mundo. Vamos fazer hoje, vamos ter uma conversa hoje sobre florescer, sobre metas. Vocês gostam de metas ou não? Nós vamos também fazer exercícios para a gente destravar algumas coisas em relação a mudanças, a objetivos. Pega o seu chá quentinho, seu café quente e vamos começar, né? Vamos lá. Ai, deixa eu ajeitar aqui, gente, peraí. Pronto. Olha que bonita essa imagem. Então, bora lá começar o dia, gente. Ótimo dia para todo mundo. Feliz quarta-feira. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos continuar aí na nossa viagem que começou no início de maio, de segundas e quartas-feiras. A gente trabalhou alguns temas em relação à mudança, por que algumas pessoas têm facilidade de traçar planos e ações para mudar e algumas pessoas não conseguem fazer isso. E a gente começou só para fazer um repeteco para quem não estava aqui, muito rápido, e para a gente começar a colocar nosso cérebro aí em modo conexão, né? A gente começou falando na primeira semana sobre o tipo de mindset, o tipo de mentalidade das pessoas que conseguem fazer mudanças na vida, profissionais, na saúde, pessoas que conseguem, nos relacionamentos, conseguem encarar as mudanças como algo bom. Olha que bom! Bom dia, Giovana. Olha, Pérola, que bom te ver aqui. Você vai fazer ótimas contribuições, porque você tem uma mentalidade, um mindset incrível. Muito bom. Então, a gente trabalhou essa questão do mindset, que foi muito importante. Então, as pessoas que conseguem realizar mudanças, elas têm um mindset, segundo a PhD Carol Dweck, do livro Mindset, é um livro que eu recomendo para todo mundo. Ela é uma PhD, uma psicóloga PhD, e ela estudou as pessoas que conseguem fazer mudanças e as pessoas que não conseguem fazer mudanças, e ela percebeu uma forma de funcionar diferente de algumas pessoas e das pessoas que conseguem fazer mudança, um mindset de crescimento. Ela chamou como mindset de crescimento. E as pessoas que não conseguem fazer mudança, ela classificou o mindset como um mindset fixo. E basicamente, qual que é a diferença dessas duas formas de pensar, dessas duas mentalidades? A do mindset de crescimento são as pessoas, vamos focar no que é positivo, né? Vamos focar no que a gente pode desenvolver. Então, as pessoas de mindset de crescimento, elas têm
Elas acreditam que é possível criar habilidades, elas não acham que tudo é inato, né? Que a pessoa tem talentos, ela nasce pronta, ela entende que as habilidades são criadas, que os obstáculos são exercícios de mudança. Elas entendem que todo desafio acontece para cooperar para o crescimento e elas têm uma percepção de resiliência, né? Que quando algo de ruim acontece, aquilo é um trampolim para melhoras, para desenvolvimento. E por isso que chama mindset de crescimento. Então, quando a pessoa está de cara com alguma situação, com uma mudança, que é o nosso tema de maio, quando ela está de cara com essa mudança, ela consegue enxergar tudo isso de uma forma positiva e ela faz ações, ela opera em cima dessa mudança de forma positiva. Então, uma outra característica é que essa pessoa, ela acredita que ela é autora do que vai acontecer, que ela pode atuar no meio, nas circunstâncias, nos desafios de forma ativa, que ela não é carregada pelo infortúnio, né? Pelo azar, pelo destino. Não, coisas acontecem, e a gente falou um pouquinho sobre merdas acontecem com pessoas boas, né? O tempo todo. Mas essas pessoas têm um mindset de crescimento, elas conseguem atuar como protagonistas, transformando o desafio em coisas positivas. Então, basicamente, essa foi a primeira semana, e semana passada a gente trabalhou temas mais específicos, inclusive sobre a questão da felicidade, que hoje é uma ciência. E eu descobri na pós-graduação, na especialização que eu estou fazendo, que é de neurociência e psicologia positiva, que tudo que eu pensava, entendia, aplicava dentro dos 18 anos que eu trabalho com gerenciamento de peso, era ciência. Eu aplicava intuitivamente. E aí hoje a gente tem muitos trabalhos científicos que atestam essas possibilidades, essas mudanças, né? Tanto estruturais do cérebro quanto neuroquímicas. Então a gente está aqui diante da ciência mais jovem, né? A neurociência, e está sendo uma viagem muito boa. Então esse é o resumo. E vocês podem participar, devem participar comigo. Eu não gosto de ficar aqui falando sozinha, falando, né? Merdas são ótimos adubos. E olha aí, não falei que a Pérola já ia chegar arrasando, né? Exatamente. Do que é feito o adubo? Merda. Pronto, deixa a terra mais fértil. Pronto, arrasou. Eu adoro imagens, adoro simbolismos, e isso aí foi assim ótimo para a gente startar a questão da interpretação, né, do simbolismo. Merdas acontecem, e acontecem com pessoas boas, né, e é angustiante, né, você fala, nossa, aquela pessoa tão boa, aconteceu aquilo com ela. É isso, né, é isso. E aí o que a gente faz com isso, né, um adubo para florescer. Olha que legal, Pérola, contente de estar aqui com você. Ótima simbologia. A anexar, eu acho que é a Alessandra, da pós-graduação lá do Maranhão, é isso? Depois só me confirma, acho que você trocou seu perfil. Eu fiquei perdida para saber quem você era outro dia. Só me fala aí se é do Maranhão ou Pará, mas acho que é Maranhão. Meus amores, vocês podem participar, devem participar, porque aí eu... Ah, Alê, que legal. De Alê, né? Legal, Alê, bem-vinda, amor. Você vai contribuir bastante também aí. Vocês podem participar aí escrevendo, né? Para eu saber que tá fazendo sentido, que a gente tá junto. A gente pode, cada vez que vocês ouvirem alguma coisa que faz sentido, alguma coisa que fez ressonância aí com o que tá dentro de vocês, vocês colocam um dedinho no coração, que tá aí na parte inferior da tela, porque mostra que você está interagindo, que você está gostando, e o Instagram entrega para mais pessoas. A logarritma, né, o algoritmo do Instagram, ele acaba distribuindo mais. E às vezes a pessoa está lá de bobeira, recebe a live, ouve e faz sentido para ela e pode fazer alguma diferença. E vocês podem pegar o dedinho, tem um aviãozinho aí, né, um triângulo que simboliza um aviãozinho,
E já faz isso agora. Clica nele e envia para 10 pessoas que estejam, 5 a 10 pessoas que estejam online, que é com aquela luzinha verde. Porque às vezes a pessoa tá lá, ó, olhando a vida dos outros, se comparando, se subjugando, né? Só tá fazendo mal, mas chega uma notificação, ela entra na live e pode fazer diferença para ela, pode ser alguma coisa que agregue, né? É um assunto longo, mas é verdade, né? A gente, com as redes sociais, a gente acaba... É um ótimo veículo, né? É um veículo... a gente tá aqui, ó, conectada. Maranhão, São Paulo, né? Linha direta. Mas a gente acaba, às vezes, entrando na rede social como uma forma de descompressão, né? De relaxar. E aí a gente acaba vendo, né? A vida editada das pessoas, né? Porque, gente, aqui é uma vida editada, né? Os perrengues, dificilmente a gente põe, né? A gente põe os perrengues chique, para ficar bonito, para compor a história, a narrativa. Mas o perrengue mesmo, ninguém põe. E aí você compara a sua vida, que é real, que é cheio de perrengue, com a do outro editada, que é melhor que a da novela. Lembra quando a gente comparava a gente com a pessoa da novela? Né, com a Luma, eu sou da época da Luma ainda, né? Aparecia lá na Globo, nossa, mas como ela é bonita. Né? Não, é uma novela, né? E aqui a gente acha que é vida. E a gente se compara, e aí a gente sente uma merda, né? Que não é adubo. A gente se sente péssima. Então, às vezes, tá assim, zapeando, sem destino, sem um objetivo claro, né? Na rede. Mas pode chegar aqui e pode fazer sentido, que a gente vai falar de coisa boa, coisa produtiva, coisa que vai construir algo para vocês, né? Então, vamos aproveitar e enviar esse aviãozinho para 5 a 10 pessoas que estejam online. Pode ser quem não esteja também, porque às vezes a pessoa entra, né, e recebe. Perde-se muito tempo olhando para fora, exatamente, que realmente vai nos conectar para mudança, exatamente. A gente olhar para dentro, né? Porque parte de dentro. Então a gente às vezes olha para fora, vê os outros e fala: nossa, eu sou péssima, não dei conta, não dou conta de nada. E aí quando você olha para o outro, nem é uma referência verdadeira, né? A gente tem que olhar para dentro, porque é lá dentro que estão os recursos, né? Ah, legal, Ale, eu sei que você tá trabalhando, você tem que cuidar das suas kids aí, né? Das kids da escola. Muito bom. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui a gente introduzir o nosso tema pra gente também ser respeitoso com os horários, né? Eu não gosto de fazer uma coisa muito longa, não, porque fica uma coisa infinita. Eu gosto de coisa de aplicação. Então vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre metas hoje, porque a gente falou sobre mudanças, né? Segunda-feira a gente falou sobre o quadrante, né? Os quadrantes de felicidade, a conexão da felicidade, que hoje é uma ciência estudada até por questões da gente ter recursos, né? Medição da atividade cerebral, imagens de ativação de regiões cerebrais. A gente tem recursos para conseguir medir, né, muitas coisas. Então tem muitas pesquisas rolando, mas o ponto é que a gente tem alguns comportamentos que o tal Ben-Shahar, que é o autor desse livro aqui, que é o cara mais concorrido de Harvard, as aulas dele são lotadas, você precisa se inscrever com 2 anos de antecedência, e ele é especialista em felicidade, e ele fala que a gente tem esse quadrante de funcionamento, de percepção da felicidade. O primeiro quadrante, eu vou só repetir muito rápido porque tem conexão com o que eu vou falar. O primeiro quadrante é o quadrante da pessoa, o rato de laboratório, né? Que ele traz uma imagem, que é aquela pessoa que acredita na felicidade como aquela felicidade com data marcada, né? Quando eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. Quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos, quando eu arrumar um bom emprego. Então, é um rato de laboratório. Ele tá sempre correndo atrás, né? Ou pode ser aquele burro com a cenoura, né? Tem uma isca à frente e ele confia que quando ele chegar em algum ponto, chegar lá, né? Não sabemos nem lá. Onde é lá, né? Chegar lá, conquistar algo, ele vai ser feliz. E isso traz uma infelicidade enorme, né?
porque a felicidade é exatamente o caminho, mas esse é um padrão de se acreditar e de se funcionar em relação à felicidade. O outro extremo é a pessoa que busca só o prazer, né? O rato de laboratório, ele renuncia o prazer do momento por algo no futuro. Mas o outro extremo é a pessoa que só consegue usufruir do prazer sem conseguir dimensionar o futuro. Então, são pessoas que buscam só o prazer e desafio para ele é sinônimo de sofrimento. Então, ele se afasta de tudo que é desafiante, de tudo que pode causar desconforto, porque ele quer viver o momento do aqui e agora. E esse momento do aqui e agora é o momento do prazer, né? Geralmente relacionado aos sentidos, né? Então, paladar, olfato, audição. A gente pode encontrar aí os abusos, abuso de droga, de álcool. E esse é um funcionamento de busca de felicidade hedonista, né? Que a gente quer aquele prazer momentâneo e não consegue enxergar o ganho do futuro. E a gente falou sobre aquela pesquisa do 1 marshmallow ou 2 marshmallows das crianças, né? E eu vou até linkar lá no grupo. Quem não tá no grupo da live, é um grupo mudo, não tem muita mensagem, sou só eu que mando para mandar os materiais, os PDFs, os vídeos para vocês. Quando eu vou falando aqui, quem não conhece, eu vou colocar lá, eu esqueci de colocar esse link, mas é uma pesquisa feita com as crianças, 1 marshmallow agora, ou espera 2 minutos e ganha 2 marshmallows. O quanto as crianças tinham esse autocontrole e essa percepção de renunciar ao presente por algo melhor, maior, né, no futuro. Então, o hedonista não consegue fazer isso. O outro funcionamento é o nihilista, a pessoa que realmente está muito presa ao passado, experiências do passado, e não consegue trazer uma crença de um presente e futuro melhor. Então, ele é nihilista, é o nada. Eu não acredito em nada, eu não desejo nada, ele é pacífico diante das coisas, porque não se sente autor, não se sente capaz, e ele acha que a felicidade não é para ele. Nem existe esse negócio de felicidade, né? Na cabeça, no funcionamento dessa pessoa. Então, geralmente são pessoas que estão presas, né, para trás em acontecimentos, traumas. Em geral, precisa de ajuda para desfazer esses nós, né? E a pessoa não consegue nem projetar algo para o futuro. Vou fazer aqui para conseguir, né, ter um prazer ou ter uma conquista ali, e nem aproveitar no presente, porque ele está preso ao passado. E o quarto modelo é o modelo da felicidade, que ele vai dedicar a maior parte aí dos estudos, como é o funcionamento das pessoas felizes, né? A Dr. Carol escreveu sobre o funcionamento das pessoas que conseguem fazer mudança, né, de crescimento. E o Tal Ben-Shahar estuda a felicidade. Então, a gente vai falar sobre... É longo, porque tem muitos pontos, mas eu escolhi um ponto, que são as metas, porque é uma das pontos que ele trabalha bastante em relação à felicidade. Bom dia, Eli, tudo bem, querida? Fiz um resumo aqui, mas você já pegou as outras aulas, tá ótimo. Então, vamos falar sobre metas. Escreve aí para mim o que vocês acham, sentem, ou qual é o sentimento, né, ou a emoção que vem quando a gente fala em metas. É uma coisa agradável? É algo desagradável? É alguma coisa que te estimula, te dá tesão, te dá vontade ou não? Te dá repulsa, te dá preguiça, te dá bode? Escreve aí pra mim. Não tem problema, tem certo ou não tem errado, tá, gente? É só pra gente interagir também e eu saber se tá fazendo sentido, se tá chegando aí a mensagem. Sempre tem um delay, né, gente? Eu falo aqui, demora uns 30 segundos para chegar para vocês. E aí vocês recebem a mensagem volta. Então, qual que é o sentimento de vocês em relação a metas? Ansiedade, depois motivação. Olha, interessante. Dois momentos, né? Um momento imediato de, ai meu Deus, ansiedade, como que eu vou dar conta disso? E depois pode motivar. Legal, então já identificou e já é uma coisa que a motivação já faz avançar, já faz florescer, né? Florescer. Metas parece chato, olha que legal, a Eli.
olha, ele acha chato, aborrecido, né? Uma coisa boring, chata mesmo. A ler parâmetros. Olha que legal, ela pensa como parâmetros. Legal, olha. Cabeça de, é educadora, mas tem cabeça de engenheira. Metas são parâmetros. Muito bom. Então vamos lá, gente. O Tal Ben-Shahar, ele fala que as metas, elas são essenciais para uma vida feliz. Essenciais. Eu não falei importante, eu não falei de repente pode ajudar, eu falei essenciais. Tem uma imagem que eu acho que pode ilustrar isso. A gente ouve bastante, tem bastante frases escritas, né, motivacionais em relação a isso, mas uma árvore, quando você coloca a semente de uma árvore ou de uma planta frutífera, por exemplo, no solo, se ela tiver as condições corretas, ela vai crescer ao seu máximo. Então, ela vai atingir o máximo da altura, o máximo das folhas, o máximo das flores e o máximo dos frutos, se ela for uma árvore frutífera. Ela jamais para antes de atingir o máximo, a não ser que ela tenha uma doença, uma praga, né? Ou que ela tenha um problema genético ali na semente. Mas vamos imaginar uma planta saudável, né? Do ponto de vista botânico, onde você planta, ela vai florescer ao máximo, né? Ó, florescer, tá vendo? Inclusive, esse termo é o termo mais usado na psicologia positiva, criador do Martin Seligman, florescer. Por quê? Exatamente por isso, porque eles acreditam, né, acreditam e as pesquisas mostram que as pessoas que conseguem atingir seu potencial máximo são mais felizes. E esse é o objetivo da gente estar aqui. E isso é interessante porque as tradições espirituais, não importa qual, né? Se é a católica, a evangélica, a budista, a hinduísta, a muçulmana, não importa. As religiões, né? Africanas, indígenas, todas as tradições espirituais, elas trazem esse conceito, né? De você vir para cá para melhorar, para florescer, para crescer. E isso é muito interessante, porque a gente sente isso internamente. Quem sente isso internamente? Esquece a psicologia, esquece a neurociência, esquece tudo isso. Quem sente isso internamente? Que a gente está aqui para melhorar, para se desenvolver, para aprender, para florescer. Deixa eu ver aqui, ó. A Suelen, chato e ao mesmo tempo desafiador e transformador. 2 sentimentos, né? Direcionadora, Giovana. Legal, olha, sentimentos bem diferentes em relação à meta. Mas a gente sente isso, né, gente? Que a gente precisa realmente... A gente tá aqui para isso, né? Para esse desabrochar, para esse crescimento. Então, a meta, ela é essencial, porque a meta é como se fosse aquela informação que tá na sementinha. Quando você põe a semente na terra, ela traz geneticamente aquela informação. Vou crescer, sou uma planta X, vou crescer até a altura Y, vou dar o fruto tal, sou da época tal, tenho capacidade para dar tantos frutos. Ele já tem essa informação. E a gente já vem com essa informação também. Então, ele fala que quando a gente aceita metas, a gente floresce, a gente cresce, a gente se desenvolve. Porém, ele diz, eu busco sempre essa autoavaliação. Isso mesmo. Se você está no seu máximo, Giovana, é isso? Você busca, depois escreve qual que é essa autoavaliação. É no sentido de se você está no seu máximo, né? Ele vai falar que as metas, elas nos fazem autor do nosso destino. Autoras do nosso destino. Exatamente por isso, porque contém nela toda a informação para o crescimento. E ele vai falar que as metas precisam ser prazerosas, não pode ser aquela coisa que te causa angústia, desespero, né, uma sensação ruim, e elas têm que ser significativas, elas têm que ter um significado, algo maior,
alguma coisa que te mobilize mesmo, que para você faça sentido. Não pode ser uma meta externa, né? Que fala assim, ó, você tem que fazer isso, tem que atingir isso, porque não tem significância. Mas quando você coloca uma meta que tem significância, você se sente bem, você se sente capaz de realizar essa meta. A Eli tá falando, eu sinto que a gente precisa crescer, aprender, evoluir. Eu penso na palavra meta como realizar sonhos. Exatamente. E da onde vem os sonhos, né? É uma pergunta também. A gente tem um sonho, da onde que ele vem? Ele aparece como? Ele surge como? Internamente é um despertar? Será que não é essa informação genética, né? Do seu potencial? Pensa aí. Será? Do crescimento espiritual. Sim. Você sempre faz essa avaliação. Na psicologia positiva, a gente chama isso de significado, de propósito. As pessoas conectadas a um significado maior, a um propósito, são mais felizes. Tem várias pesquisas sobre isso e os trabalhos são lindos. E a gente pode depois falar mais sobre isso, para a gente não fugir muito. Mas, se você tiver uma meta que tem significância e que é prazerosa, você vai florescer, né? Você não vai se sentir mal, nem subjugado, nem ansioso. Então, às vezes, precisa rever. Qual o significado disso para mim? E aí, falando do controle de peso, de saúde e bem-estar, de construção de hábitos, todo mundo sabe, né, o que precisa fazer. Hoje você dá um Google, o que eu posso comer? Tem que me exercitar? Sim. Preciso cuidar do sono? Yes. Todo mundo sabe, né? Não é um mistério. Deixa eu te contar aqui um mistério. Não, todo mundo sabe, né? O que é bom comer, o que não é. Basicamente, assim, lógico, tem confusões, né? Nuances, mas basicamente todo mundo sabe. E aí, como que é colocar isso como uma meta de mudança, né? Nossa, eu preciso começar a fazer exercício, por exemplo. E como é colocar essa meta? Ela precisa ser prazerosa, e a gente falou também nas semanas passadas do empilhamento de hábitos, que é uma forma de trazer prazer para a construção de um hábito novo, quando esse hábito ainda não é um hábito e você não está motivada com ele. Ele precisa ser prazeroso e ele precisa ser significativo, né? Ter significância, porque senão não vai ter ressonância e vai trazer ansiedade, vai trazer angústia. Então, o que a gente precisa realmente colocar é essa questão da significância. E ele fala que quando você coloca uma meta, você está reforçando a capacidade que você tem, natural, do ser humano, de criar, de superar. Nós falamos lá na primeira semana, basicamente, que o cérebro, ele adora desafio, ele adora problema, ele é o órgão responsável por encontrar problemas e resolver problemas. E isso é um problema, né? Traz coisas boas, nos trouxe aqui como espécie, né? Nos trouxe aqui como sobreviventes da espécie humana, exatamente porque os nossos ancestrais procuravam problemas e resolviam problemas. Então, será que o animal vem? Será que o animal vai me engolir? Será que não vai? Será que eu vou ter comida amanhã? Melhor eu caçar hoje? Encontrar problemas e resolver problemas. Então, isso é natural do cérebro, do funcionamento do cérebro. O Michel Nicolelis, que é o maior cientista do mundo, né? Mas ele é nosso, brasileiro, é o cara que criou o exoesqueleto. Ele tem um livro que chama O Cérebro o Criador de Tudo, o verdadeiro criador de tudo, né? Falando sobre o cérebro. E a gente teve aula na pós com ele, espetacular. E ele fala exatamente isso, a gente precisa agradecer, nós só estamos aqui, toda a criação que existe, o cérebro que endossa isso, né? Então a gente está aqui por isso. Mas isso traz problemas, né? Por quê? Quando você só vê problema e busca solução, você também tem um mecanismo aí funcionando de ver problemas. Mas o cérebro adora isso, e por isso que ele gosta de metas. O cérebro gosta de metas. Talvez o seu íntimo, a sua psique, a sua alma, o seu interior, cada um chama de um jeito,
tem aí alguns nós em relação a metas, alguma significância que não está de acordo, mas o cérebro adora metas, porque ele vai ver a meta como um problema e vai colocar ação para resolver. Então, o Tal Ben-Shahar, ele diz que é nosso, é da natureza humana gostar de metas, porque metas são problemas que precisam ser resolvidos e eles dão sabor, eles dão estímulo para a gente avançar. Uma coisa interessante, gente, é quando a gente associa, e aí tem tudo a ver com o que a gente falou na segunda-feira, a gente associa esforço com algo ruim, que está muito conectado ao funcionamento hedonista, né? O hedonista, ele não quer esforço, ele quer prazer, ele quer curtir, ele não quer nada que o desafie, que o coloque em momento de desconforto, né? Procurar, deixa eu ver, eu preciso aqui renunciar um pouquinho para entender para frente. A mentalidade hedonista não permite isso, né? Mas quando você associa esforço com dor, com desprazer, você não gosta de metas, ou tende a não gostar de metas. Faz sentido isso, gente? Então a gente precisa ver. A meta tem que ser prazerosa, então você tem que associar esforço, crescimento, desafio com algo prazeroso, e ela tem que ter significância. Então você tem que trazer um motivo, né? Algo que vai te mobilizar. A Pérola falou aí. Ansiedade no começo, mas depois me motiva. Provavelmente porque ela ressignifica. Ansiedade, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus. Mas aí alguma coisa, né? Alguma elaboração ela faz e fala: ah, mas isso aqui pode ser bom para isso e vai ser ótimo porque eu vou melhorar tal coisa. Pronto, ela deu um sentido. E aí a meta passou a ser boa. Né? Quem que falou que não gosta? A Suelen, né? A Suelen falou que não gosta de metas, né? Observa, Suelen, se é uma questão de significância, né? Às vezes é um nó para trás aí, né? Você vai ter que... Eu vou dar um exercício pra gente fazer, mas você vai olhar um nó para trás. Às vezes precisa pedir ajuda, né? Precisa de ajuda de um profissional do desenvolvimento humano, mas em geral tem a ver com significância. Para quê, né? Por quê? Qual é o sentido para mim? E uma coisa muito interessante é que a meta, olha só, a gente pode pensar que a meta, ela vai nos colocar lá para frente, né? Com foco na frente. Exatamente porque cria ansiedade, né? De atingir, de fazer. Mas, olha, a Eli associa metas a sonhos. Então, é significância, né? Então, coloca aí para mim, Eli, trazendo aqui, eu quero falar sobre essa questão da meta, mas trazendo aqui para a gente poder aplicando, né? Coloca para mim uma meta e um sonho, né? E de repente traz para a parte orgânica, corporal do nosso processo de emagrecimento, porque fica fácil também para a gente trazer aí para as pessoas pensarem. Mas pode ser também de trabalho, pode ser de desenvolvimento pessoal, tá? Se você conseguir trazer. Traz a meta e o sonho. Vamos diferenciar meta e sonho. Vamos ver se a gente consegue fazer essa diferenciação e entender essa significância aí, tá? Enquanto eu explico aqui a parte da meta. Quando a gente fala da meta, a gente pode pensar assim, nossa, mas eu vou pôr uma meta, eu vou ficar lá na frente, né? Pensando lá na frente, será que eu não vou cair no rato de laboratório, né? Quando eu passar na faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu arrumar um emprego, eu vou ser feliz. Quando eu atingir tal nível, eu vou ser feliz. Quando eu casar, né? Aquela coisa pra frente. Ele diz que não, ele diz que é exatamente o contrário. Quando você põe uma meta, você fixa esse potencial, né? Você reforça esse potencial de que é possível. E isso te libera para o presente. Porque o processo está no presente. E você vai ter que focar no processo. Uma vez estabelecida a meta, o que você vai ter que fazer? O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Né? Por isso que eu pedi sonho e meta aí a diferenciação. O que eu vou ter que fazer para acontecer? E aí eu vou ter que trazer para o presente, né? Então, por exemplo, fazendo uma
um link aí com as questões do emagrecimento, né? Então eu coloco uma meta lá de perder 2 quilos nessa maratona, né? Estamos na maratona de 10 dias, estamos em curso. Já teve gente que já perdeu aí em alguns dias 2,3 kg. Eu vou postar lá depois o reconhecimento. Mas vamos colocar em 10 dias 1 quilo. 1 quilo. Vamos nem muito longe assim, vamos tranquilo. 1 quilo. Dá para perder mais, hein, gente? Mas 1 quilo, vamos lá. Eu coloco essa meta, eu entro na maratona com essa meta de perder 1 quilo. E isso faz com que, 1 quilo, então eu defini, é prazeroso, eu quero isso, né, vai me trazer ganhos e é importante pra mim, porque eu vou ficar melhor, eu vou me sentir melhor, vou me sentir mais saudável, vou botar uma roupa melhor, papapá. Signifiquei. Quando eu coloco essa meta, eu libero a minha cabeça pro presente. E o que eu tenho que fazer para essa meta ser realizada? Então eu vou ter que fazer minha rotina matinal, fazer minha hidratação, comer bonitinho, incluir atividade física, aumentar a consciência, tudo que a gente faz na maratona. E você liberou a sua mente para o processo, e o processo acontece no presente. Quem não tem meta, como é que fica? Perdido, não tem presente, não tem essa coisa da vivência no aqui e agora. Porque ela não entende processo, ou não quer processo, ou não faz sentido processo, uma vez que você não vai chegar em lugar nenhum. Entende? Então é exatamente o contrário. Quando a gente tem metas, a gente foca no presente. E um dos segredos para ser feliz, já falamos também em outros momentos, é focar no aqui e agora. É focar no presente. Aonde a gente consegue se perceber, porque só existe presente, né, gente? Passado já foi, o futuro não chegou, só existe presente. Então, quando a gente está mais presente, a gente está mais vivo, mais atento, mais consciente, e isso traz mais felicidade. Olha lá, deixa eu ver o que ele falou. Peraí, deixa eu ver aqui que subiu. Ó, a meta da Eli é emagrecer 13 quilos. E o sonho é olhar no espelho e sentir que cumpriu. Pronto, o sonho de ter um corpo bacana, de colocar uma roupa. Tem que detalhar um pouquinho mais esse sonho, viu, Eli? Olhar no espelho. Tá? O que você vai ver no espelho, né? Tem uma roupa que você quer pôr, tem uma calça especial, um vestido, né? Um biquíni. Tem algum lugar que você quer ir, às vezes é um pontual, né? Funciona muito, umas férias, uma viagem, concretizar um pouquinho mais. Para isso, você tem a meta de perder 13 quilos. Então, faz sentido, né? Essa meta de 13 quilos está conectada com alguma coisa de significância. Trabalha um pouquinho mais esse sonho, detalhe um pouquinho. Dá nome, sobrenome, cor, forma, tudo bonitinho para o seu cérebro falar, acho que eu vou gostar disso aí. O cérebro é detalhista, viu, gente? O cérebro é esperto. Ou que atingiu o peso, o corpo ideal, exatamente. Mas o que é esse ideal? Eu quero que você desenhe um pouco melhor. Como é esse ideal? Cabe numa roupa? Não sei. Desenhe esse ideal. Porque o ideal para mim não é ideal para você. Não é ideal para Giovanni, não é ideal para Suelen, por exemplo. São ideais diferentes, né? O ideal é uma coisa muito própria. Então, esse florescer, desenha aqui, ó. Desenha esse florescer aqui do corpo. Como que você vai... Como é esse sonho, a chegada, né, desse sonho. Ó, a meta, Sueli, voltar ao peso ideal. Sonho, manter estética e saúde. Joia. Meta tem número, tem data, tem detalhe. E é parâmetro, como a Lê falou. Ele tem um parâmetro para ser avaliado. Atingir aquela meta... eu atingi o ideal. Não, o ideal não é parâmetro. A meta precisa ter um número, precisa ter uma quantificação, é alguma coisa mais concreto, sabe? Alguma coisa que o cérebro... entendi. O sonho também, mas o sonho tem mais a ver com significado, né? Eu quero chegar no 70 quilos, por exemplo, 65 quilos, sei lá, X peso. Essa é uma meta. Em tanto tempo, eu posso negociar esse tempo, né? Não precisa ter medo de negociar. O sonho já não é 65, por exemplo. Por que você quer chegar no 65? Porque eu quero pôr a roupa tal, porque eu quero viajar tal, porque eu quero chegar no primavera
Natal, o inverno agora, né, gente? A gente engorda, a facilidade de engordar é maior. Então, a gente tá com uma meta aí de chegar na primavera bem. E para isso precisa de um processo. Então, detalha um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de cor para isso, tá? Ó, cérebro sem meta, bonitinho, né? Mas olha o cérebro com meta ali, ó, florescendo. É melhor. Ah, ótimo. Uma foto aqui como parâmetro. Ótimo. Foto funciona muito, viu, gente? A gente vai falar de um dos exercícios que é o quadro dos sonhos. Mas a foto funciona muito. Na geladeira, num lugar visível. Eu tenho uma cliente, a Mari, que eliminou, acho que foi 13 quilos já dela. Agora a irmã dela tá fazendo a maratona com a gente. Ela tem uma jardineira que ela queria pôr e ela pendurou num cabide e colocou no armário, assim, pendurado fora do armário, sabe? Pra ver todo dia a jardineira que ela queria usar, que era uma roupa que ela gostava, que ela se sentia bem antes de engordar. Então, ó, sonho. Para isso, ela precisou emagrecer 13 quilos. Então, isso é a meta, né? Depois vocês detalham mais isso aí, que eu quero finalizar aqui, andando aqui pra gente ir. Ele vai falar também que essa meta, essa significância, a gente precisa ter mais, como você que define essa meta, ela não é imposta exteriormente, ela precisa estar mais conectado a coisas eu quero fazer do que eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho uma meta no trabalho, por exemplo. Eu tenho uma cliente que é bancária, não tenho vários clientes que são bancários, mas eu tenho uma cliente que está passando por um momento bem difícil, emocionalmente, no banco. E ela tem metas, e cada dia as metas são mais altas, e além de cada dia as metas serem mais altas, não tem recompensa ao mesmo tempo que aumenta a meta, entendeu? A meta aumenta para manter o que já tem, ou seja, o joguinho de videogame vai ficando cada vez mais difícil, né? E a recompensa não aumenta. Então ela tá num momento bem difícil. E isso causa uma ansiedade muito grande, porque ela tem meta, mas a meta não foi ela que colocou, é uma meta exterior. Então vem com, eu tenho que vender produto X no banco, eu tenho que ligar para cliente para falar do produto Y que eu não acredito, eu tenho que fazer reunião com a equipe e a equipe está desmotivada, sei lá, tô inventando, tá? Então são muitos tenho que. E isso traz uma sensação ruim em relação à meta. E traz uma sensação de infelicidade mesmo. Quando você tem uma meta, eu quero fazer, porque eu entendo que o processo me leva àquela meta, aí a gente se sente bem. Aí a gente quer cumprir tarefas. A gente quer cumprir deveres, porque são deveres de eu quero fazer. Bem diferente com eu tenho que. Eu tenho que beber água. Não. Eu quero beber água para minha pele ficar melhor, para o meu intestino funcionar, eu quero fazer. Por isso, gente, que eu acredito no poder disso aqui, que é o conhecimento. Eu não acredito em emagrecimento que não trabalhe autoconhecimento. Eu não acredito. Tem muitos cursos, acredite, a gente compra alguns cursos por aí só para ver a presepada que está acontecendo, né? Para a gente entender o mercado. E é muito gostoso, né, gente? Quando fala, emagreça aqui, coma de tudo, você não precisa ficar na academia. Nossa, é super atrativo, né, gente? Nossa, atrativo. É verdadeiro? Não é verdadeiro. Não dá pra comer tudo que você quer, não dá pra você ter uma vida saudável sem atividade física. Nosso corpo não foi feito pra ficar parado. Nós somos as únicas máquinas que se estragam sem movimento. Todas as máquinas estragam fazendo movimento, em ação. O corpo humano, ele se estraga fora de funcionamento, quando você está no imobilismo. A minha tese da faculdade foi sobre imobilismo. Pessoas que ficam na UTI e elas começam a desenvolver várias patologias em vários tecidos. Chama síndrome do imobilismo. Então, a pele abre escara, a musculatura atrofia, o sistema respiratório acumula secreção, o sistema cardiovascular eleva a pressão porque está sem movimento e precisa fluir o sangue, o cérebro produz... Enfim,
foi um TCC, né? Foi uma tese de faculdade. Então, a síndrome do imobilismo, lógico, acomete pessoas que estão lá na UTI, mas acomete pessoas que estão sedentárias. Eu vi uma matéria esses dias, eu vou ver se eu acho o link para colocar lá no grupo, que o sedentarismo é o novo tabaco. Porque as doenças e as mortes que estão vindo do sedentarismo estão já se igualando às mortes que a gente teve e tem ainda por causa do fumo. Porque é tão prejudicial quanto. Eu vou repetir, o sedentarismo é o novo tabaco. A pessoa sedentária é o novo fumante, sem fumar. Porque os efeitos deletérios são iguais. Então, eu não acredito nesses processos de estilo de vida, de emagrecimento, sem autoconhecimento, sem informação, né? E autoconhecimento. É mentiroso. É atrativo, você chega, você paga, você começa, mas não transforma, né? E o resultado é curto tempo e não te traz consciência das coisas. Então, é muito importante essas informações. Aí, o que a gente vai fazer com essas informações? É o que a gente está fazendo aqui. Trabalhando, detalhando, entendendo e significando. Então, eu sei que eu tenho que beber água. Eu tenho que beber água? É uma meta ruim. Eu tenho que tomar 2 litros por dia, né? O meu é água, chá. Tenho que? É ruim. Tenho que. É uma meta desconfortável, não é prazerosa e não tem significância. Mas quando eu entendo que 70% do corpo é água, que o meu intestino vai funcionar melhor, que eu vou perder mais peso, porque tem influência na perda de peso. Quando eu entendo isso e significo isso, né? Eu quero ter mais saúde, eu quero estar melhor, isso tem um significado e essa meta faz sentido para mim. E aí eu vou do tenho que para o eu quero fazer. Eu quero fazer isso, porque isso faz sentido para mim. Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Como é que tá aí? Entender tudo, entender nada, concorda, discorda, dá um grito, bota o dedo no coração. Pra gente caminhar agora já pro final. E a gente colocar os exercícios, né? Vamos colocar a prática, porque blá, blá, blá também só não resolve. Então, falamos, metas, eles são como se fosse o DNA que está lá na sementinha para ela atingir o potencial de uma árvore. Então, para isso, nós temos as metas. Uma árvore cresce até o seu máximo, né? Dá o máximo de frutos que ela pode dar, o máximo de folhas, o máximo de sombra que ela pode dar, né? Então, uma árvore atinge o seu potencial máximo. Uma flor, uma planta, um animal, né? Um tigre, né? Eu gosto muito de felino, né? Os felinos atingem seu potencial máximo. Eles nascem, crescem, atingem, né? Se reproduzem e atingem o seu potencial máximo. Então, a gente precisa explorar esse potencial máximo, né? E de acordo com a psicologia positiva, as metas são a chave. Essas metas precisam ser prazerosas e significativas, precisa ter um sentido para vocês, né? Não pode ser uma coisa que te dá angústia, né? Mas se você tem um mindset de crescimento, você entende que a meta é um instrumento. A meta precisa estar associada a prazer e não a sofrimento, a dor, porque ela tem que ter um significado, aquilo tem que ser significativo para você, e tem que estar associado a quero fazer, não a tenho que fazer, mas a quero fazer porque isso vai ter um significado para mim, certo, pessoal? Fazendo sentido. Agora vamos para alguns exercícios que eu vou propor aqui e depois eu vou colocar no material que vai ficar lá no grupo. O primeiro exercício é a escrita livre. É uma coisa que eu já faço há algum tempo, né? Eu já fazia, nem sabia que era um exercício da psicologia positiva. Eu já fazia. Para mim funciona como terapia, né? Quem me acompanha sabe que eu faço terapia, paro, volto, paro, adoro, super valorizo, acho que todo mundo deveria fazer. Psicoterapia é essencial, né? Se todo mundo fizesse, o mundo seria melhor. A gente ia desatar nossos nós e o bicho ia pegar menos, né?
Mas a escrita livre é uma atividade que ela pode trazer muita clareza. Então, ela consiste em você pegar um momento do dia, né? Eu gosto de fazer de manhã, porque depois minha cabeça vai ficando cheia e eu vou cansando e aí não funciona tão bem. Mas você pode escolher um horário que é mais conveniente para você. Eu tenho um caderno só para isso, ó. Esse é meu caderno, é um caderno chique, assim, bonito, né? Ele é todo assim elaborado, foi um caderno que eu ganhei, né? Tipo, ó, ele é bem bonitão aqui. E eu tenho um caderno só para isso. E você vai, nesse momento, você vai escrever. O que você vai escrever? O que você quiser. Você vai sentar e começar a escrever. Pode ser alguma coisa que você está pensando, pode ser alguma coisa que está enroscada para você, pode ser um desabafo, qualquer coisa. Você não precisa ler depois, você não precisa mostrar para ninguém, né? Você não precisa ler novamente, você pode virar a página e no outro dia fazer outra coisa. Você não precisa... não tem compromisso com a escrita livre, né? É livre, escrita livre já é livre. Então, você senta, vai anotar as coisas ali, vai estar colocando as informações que vão vir, né? Que você vai sentir ali. E a escrita, ela traz esse poder da gente pensar, raciocinar e elaborar. Quando a gente escreve, a gente já está elaborando. A psicoterapia funciona muito parecido, né? Lógico que tem um profissional para pontuar, para desatar os nós, mas é a mesma coisa. A narrativa, quando a gente pega o pensamento e transforma numa narrativa, a gente traz clareza, né? E é assim que funciona a psicoterapia. Mas a escrita livre, ela é mais descompromissada ainda. Você vai botar a data lá e vai escrever. Então, você vai praticar. No começo vai parecer meio bobo, vai parecer meio... sem sentido, pra que eu tô fazendo isso? E esses pensamentos vão vir, sabe? Pra que eu tô fazendo isso? Ai, que bobeira. Ai, não tenho nada pra escrever. Ai, não tenho nada pra escrever. Fica mais um pouquinho ali, que você vai ver, vai sair o textão. O dia que... é a mesma coisa quando a gente vai na terapia, a gente fala, não tem nada pra falar hoje. Na hora que você senta lá, sai os dragões. É a mesma coisa. Então, a escrita livre pode trazer um pouco mais de clareza, de estrutura, assim, do que está acontecendo. Então, você pode pegar, por exemplo, uma área da sua vida que você quer fazer mudança. E o nosso tema aqui de maio é mudança. Então, você quer fazer mudança e aí você vai fazer o quê? Você vai pegar essa área e vai escrever um pouco. De repente, escrever como ela tá, escrever um pouco como você gostaria que ela fosse, quais são os nós, livre, tá? Começa do jeito que você consegue e você vai manter esse hábito todo dia um pouquinho, durante 30 dias. Se você conseguir, você vai ver que vai melhorar, vai fluir, né? No começo é bom manter uma semana para você, porque vai ficar meio emperrado no começo e depois vai fluir. Hoje eu não faço todo dia, porque eu já peguei o processo, eu já me sinto confortável nesse processo, então eu faço quando eu preciso. Quando eu tô assim, nossa, confuso, angustiada, nossa, não tá claro. Aí eu sempre faço a escrita. Às vezes um dia e já clarei, às vezes 1, 2, 3 dias. Então você vai sentindo. Chama escrita livre. Esse é um exercício muito poderoso. E aí, você pode começar essa escrita livre, se você estiver muito perdido, pelos quadrantes que eu falei na segunda-feira. Então você vai fazer 4 dias. O primeiro dia, você vai pegar um momento da sua vida em que você estava como rato de laboratório, com aquela cenourinha na frente dos olhos, né? Aonde você estava com essa sensação de que você estava abdicando de tudo para conseguir algo. E você estava prorrogando esse prazer, essa felicidade do presente em prol de algo do futuro. Mas isso não era legal. Era um mecanismo de insatisfação. Então, você pode pegar um dia e escrever sobre isso. Pega esse momento, pega os detalhes desse momento e escreve sobre isso. Como era, por que você se sentia assim, o que estava acontecendo, quais eram os seus sentimentos. Já é uma escrita livre, mas ela está um pouquinho dirigida e vai te facilitar, né? No dia seguinte, você não vai fazer 2 quadrantes no mesmo dia, 1 quadrante por dia. No dia seguinte, você vai fazer o quadrante hedonista, que é aquele onde a gente só quer o prazer do momento.
Então, uma fase da sua vida, um momento da sua vida, uma área da sua vida que você estava ali só buscando o prazer momentâneo e evitando as coisas que precisavam ser feitas, as coisas que traziam desafio, as coisas que precisavam ser realizadas para ter crescimento. Então, mesma coisa, onde você estava, como era esse momento, como você se sentia, quais foram os benefícios, às vezes teve benefício, quais foram as perdas, né, que não foram tão legais. Então, você vai escrever. No terceiro dia, você vai pegar um momento nihilista, que é um momento que você não acreditava muito, um momento que você estava assim, sem fé, nem no futuro, nem no presente, estava amarrado com coisas do passado. Como é que era esse momento? Qual que era a causa? Como que você se sentia? Quais foram os benefícios ou os malefícios? E escreve. Você não precisa ler, você não precisa mostrar para ninguém, né? Ler, reler, nem mostrar para ninguém, é apenas para escrever. E no outro dia, então são 4 dias, isso já vai startar uma boa escrita, você vai escrever sobre um momento de felicidade, aonde a gente se sente florescendo, ou se sentiu florescendo. Eu acredito que você tenha tido esse momento, tá? Todo mundo teve esse momento. E aí você escreve um pouco como era esse momento, por que você acha que era um momento de felicidade autêntica, plena, o que estava acontecendo, quem eram as pessoas envolvidas, quais eram os ganhos, né, de estar nessa sensação feliz, plena, né? Teve alguma perda ou não, enfim, então são 4. Os 4 quadrantes estão no PDF que eu enviei para o pessoal que me mandou a senha, tá? Então tá lá as 4, e aí você pode se guiar por ela, mas eu vou colocar no material. Então são 2 exercícios, basicamente. Escrita livre, escreve qualquer coisa que você queira, pode ser do momento, pode ser do futuro, livre, escrita livre. É para trazer à tona essas coisas mesmo. Se tiver muito difícil, né, você pode usar esse quadrante, né? E cada dia escrever sobre um dos quadrantes da felicidade. Não vai precisar mostrar para mim, nem para ninguém, nem para reler, é livre para você colocar lá. E o último é colocar o quadro dos sonhos, que pode ser uma cartolina, que pode ser uma tela do computador, uma tela do celular, que pode ser uma foto ou um símbolo aonde você coloca esse sonho, né? Então, eu dei o exemplo da cliente que colocou a jardineira para fora do armário, colocou lá e ela ficou visualizando aquilo, porque isso mostra sonho, cérebro, problema, soluções. Então, traz esse funcionamento de processo, de consciência. Então, pode ser, por exemplo, algumas coisas que você quer colocar, por exemplo, numa tela de computador ou numa tela de celular, ou pode ser um objeto, um objetivo, uma meta, mas com essa cara de sonho, sabe? Com essa cara simbólica. E a gente vai observar o que aconteceu aí nesse processo. Então, a gente vai andar um pouquinho. Semana que vem é a última semana de live. Segunda-feira a gente fecha, né? Vamos trazer alguns pontos aí sobre isso e a gente pode também falar um pouquinho sobre esse exercício da meta, do sonho, do quadro dos sonhos, que pode ser um quadro com mais elementos ou pode ser um símbolo, uma imagem, alguma coisa que te traga essa sensação de sonho, meta e processo. Certo, pessoal? Acho que eu consegui aqui trazer os pontos mais importantes sobre metas, que segundo a ciência da felicidade é essencial para uma vida feliz. Não é importante, não faz parte, é essencial para uma vida com propósito e feliz. Fala aí para mim no chat se fez sentido, qual foi o insight, se você caiu alguma ficha, né, do orelhão, para quem é da época do orelhão, e está tudo bem, se vocês estão vivos, para a gente ir caminhando aí para o fim. Muito bem, pessoal. Então,
bastante coisa, né? Esse é o momento aqui que a gente consegue trabalhar um pouquinho mais as compreensões, né? Além dos grupos, né? Lá no grupo a gente tem um recurso limitado, né? Olha, a Giovana colocou. Escrita livre pode utilizar a técnica dos quadrantes, descrever o prazer momentâneo. Olha que mulher de resumo, gente. Momento nihilista. Aí o hedonista também, né? Que é o de prazer, e o momento de felicidade que sentiu florescer. 2 atividades do quadro do sonho. Perfeito, meu amor, arrasou. Muito bem. Resumo total. Sim, a sua tá em todas as lives, fazendo todos os exercícios. Tenho certeza que tá fazendo diferença, né? Ela colocou um depoimento lá também no grupo, para inspirar vocês. Caiu a ficha. Su, você é mais nova que eu, você não é da época do orelhão. Você só é da época do celular. Gente, quem não viveu as fichas do orelhão, a gente punha e caía a ficha, né? Aí você, a ligação tá funcionando. Então quer dizer que, a gente fez a ligação aí que a gente precisava. Então, gente, que as metas de vocês sejam instrumentos de florescimento com prazer e significância, e que a gente possa atingir aí o nosso potencial máximo. Exatamente, Giovana, sabemos tudo isso e deixamos no inconsciente, porque a vida nos toma, né? O caos do momento nos acomete. Por isso que a gente precisa viver no presente e ter esses momentos de consciência. Exatamente. Vou fazer minha reflexão da vida. Exatamente. É esse momento. Eu vou fazer agora escrita livre. Aproveitar que eu tô aqui quente. Vou fazer uma escrita livre e vou também trazer à tona aí alguns processos que todos temos. Você é da época do orelhão? Nossa, é muito nova. Nem tinha orelhão na sua época. Gente, então que a semana de vocês, esse restinho de semana, né, finzinho de semana, seja maravilhoso. Pessoal da maratona, a gente tá no foco até quinta-feira que vem. Se você não conhece a maratona de perda de peso, a maratona saudável, chama a gente no direct, chama a gente no link para eu contar para vocês como que você pode fazer um processo de perda de peso com florescimento verdadeiro, né, para eu te entregar realmente as coisas que vão fazer você ter um estilo de vida ativo e saudável. Não é emagrecer, é ter um estilo de vida ativo e saudável. E esses papos servem para qualquer área da nossa vida, né? Porque quando a gente tá bem na maioria das áreas, a gente tá bem fisicamente também, a gente se cuida, né? O autocuidado aparece como um sintoma da gente estar bem. Então, que a gente consiga aí florescer. Um beijo grande, obrigada pela participação de vocês, aí espero que tenha contribuído, e a gente se encontra lá nos grupos. E a palavra-chave de hoje é florescer. Me manda no privado, no WhatsApp, a senha, né, a palavra-chave florescer, para você receber o material da aula de hoje. Eu não ponho tudo no grupo, só ponho para quem tá aqui nesse processo, nesse pensamento, senão também nem faz sentido, tá bom? Vamos fazer um mantra com essa frase da meta? Vamos, coloca o mantra aí. Qual é? Coloca aí para mim. Já você é ótima fazer esses resumos e esses... Qual é o mantra que a gente vai usar aí para a semana com a frase da meta? Adorei, eu adoro mantra. O mantra traz concentração, insight, né? Poder, exatamente porque traz concentração. Aliás, Giovana, eu quero as suas mandalas, viu? Gosto muito de mandala, muito, muito, muito. Depois coloca aí pra mim, tem um delayzinho, até você ouvir o que eu falei, mas coloca aí qual é o mantra que você sugere. A meta é florescer, exatamente, Eli, a meta é florescer, e aí vamos de mantra. Se a Giovana não conseguir escrever agora, eu mando lá no grupo da maratona o mantra da meta, com a frase da meta. Gente, então uma excelente quarta-feira para todos, e a gente se encontra nas lives na segunda-feira, mas estamos juntos aí no grupo, no WhatsApp e no Instagram. Um beijo grande, gente, ótima quarta-feira para vocês. Obrigada.